Shalom, ouvintes do canal Batismo com Fogo. Eu quero pedir aos irmãos que estejam se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. E ali tem várias partes do sininho, então presta atenção para ver se está dizendo mesmo que vai receber todas as notificações de novos vídeos. E também eu quero pedir para os irmãos que estejam deixando seu like, para que o YouTube esteja levando este vídeo mais adiante e que mais pessoas venham conhecer essa mensagem. E que os irmãos também estejam divulgando o canal, repassando os meus vídeos nas redes sociais aí, e para que o evangelho seja cada vez mais pregado e divulgado, porque eu criei o canal, como eu sempre digo aqui, por ordem direta do Senhor Jesus Cristo. E uma coisa que eu nunca disse, mas hoje eu vou dizer, até o nome do canal, Batismo com Fogo, não fui eu quem tive a ideia, mas foi o próprio Senhor que trouxe para mim esse nome. Então, Batismo com Fogo foi um nome que Deus me deu para estar colocando nesse canal. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Agora eu vou estar continuando o vídeo que eu postei ontem, que se chama Urgente, Arrebatados. Sigam esse exemplo. Agora eu vou estar colocando a parte 2, continuando a contar a história do indiano que se converteu ao cristianismo, chamado Sundar Singh. E pregou o evangelho durante muitos anos ali, de casa em casa, de aldeia em aldeia, por todo aquele lado ali do Tibete, do Himalaia, daquele lugar todo ali, ele estava pregando. Amém, irmãos? Então, vou continuar o estudo. Ele andava a pé, na neve, no frio, descalço, e ele vestia uma roupa amarelo açafrão. Esse irmão chamado Sundar Singh. Amém. E um amigo tibetano, uma vez, ele tinha um amigo tibetano que não quis ajudar ele a resgatar um homem morto na neve. Mas o que fez Sadhu? Sadhu é um nome em sânscrito, na Índia, tá? Que significa, que eu falei ontem, que significa, não sei se eu vou achar agora, que significa palavra sânscrita que significa reto, adotada para designar uma classe especial de religiosos. Veio a ter o sentido de puro santo. Amém. Então, irmãos, coloca como Sadhu. O que fala o livro inteiro a respeito o nome Sadhu. Então, irmãos, até continuando, o amigo tibetano não ajudou a resgatar aquele homem na neve. O cara estava meio morto. Mas Sadhu, ele não mediu esforços. Ele colocou o homem nas costas e prosseguiu a viagem com aquele homem nas costas. Ou seja, ele foi bom samaritano. E o tibetano, que foi à frente de Sadhu, porque não quis ajudar o homem, quando Sadhu passou por ele, o que aconteceu, irmãos? O cara tinha morrido. Ele não ajudou o outro que estava meio morto. E ele morreu. Ele morreu na neve ali. Por quê? Ele não foi o bom samaritano. E quando o Sadhu veio com o outro nas costas, ele encontrou o seu amigo tibetano morto na neve. E o tibetano, quero dizer um versículo para os irmãos, está na Bíblia. O tibetano que morreu na neve e não ajudou o outro. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Em 1909, Sadhu foi convidado para cursar o seminário de Lahore. Constrangido pela amizade do Dr. Lefroy, aceitou o convite, mas foi um erro, pois sentia-se isolado. Os colegas não o compreendiam. Faltava espírito de sacrifício aos futuros ministros cristãos. Esse seminário fazia mestres de teorias religiosas, mas não edificava grandes personalidades cristãs. Sadhu, ele queria fazer diferente. Ele queria algo, como diz, ele já pregava o evangelho, mas ele queria fazer com que esse evangelho fosse muito mais conhecido no mundo naquela época. Porque naquela época, irmãos, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada. Então era boca a boca mesmo. Sadhu, naquele seminário onde ele estava, seria ordenado a diácono.
no que ele perguntou ao líder: após, terei licença para pregar em qualquer igreja cristã? Aí o líder falou: não. Respondeu o superintendente: nem para pregar, nem para comungar na ceia do Senhor. Amém, irmãos? E ali também, um dia, ele encontrou 2 trambiqueiros. Um fingia de morto naquela ponte, e para pedir esmola para poder enterrar o outro, para poder enterrar o que estava morto. Então, haviam 2 trambiqueiros, um estava vivo e o outro fingindo de morto. E o que estava vivo estava ali pedindo esmola para enterrar o que se fingia de morto. Sadu tinha 2 moedas de prata para pagar a passagem na ponte, porque havia que pagar a passagem nessa ponte para passar. O que Sadu fez? Ofertou-as a eles, no qual, logo após, ouviu passos. O que aconteceu, irmãos? O cara que se fingiu de morto, que foi trambiqueiro, que tentou enganar Sadu, morreu mesmo, irmãos. Ele se fingiu de morto, mas ele tentou enganar um crente fiel, um servo de Deus, um homem de Deus. Ele morreu em seguida. Sadu atravessou a ponte sem as moedas e o cara tinha morrido, que se fingiu de morto. E o amigo ali, trambiqueiro, que estava ali do lado, vivo, correu atrás de Sadu e tentou acompanhar Sadu e perguntar para ele por que tinha acontecido isso. Amém, irmãos? Porque se levantar contra o verdadeiro cristão, fiel, ungido, temente a Deus, é mexer com o próprio Deus. E foi isso que aconteceu. Então, eles tentaram enganar Sadu ali na ponte. E o que aconteceu? O que se fingia de morto, morreu mesmo. Um dia, Sadu dormia numa caverna. E uma pantera, quer dizer, um animal feroz, dormia do seu lado. O que aconteceu? Retirou-se e fugiu ali para a mata. Desde a pantera, desde aí nunca uma fera lhe fez mal. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Sadu pregou a camponeses, trabalhando nos trigais. Um disse desaforos, outro resmungou e pegou uma pedra e atirou em Sadu, sangrando. O que o feriu teve que largar o trabalho porque teve uma forte dor de cabeça logo em seguida após o acidente. E o que jogou a pedra em Sadu se calou, se assentou ali e ficou com aquela dor de cabeça terrível após o acidente. Ter lançado uma pedra nele, em Sadu. Então, o Sadu se levantou, apanhou a foice e continuou o trabalho, interrompido pelo outro que jogou a pedra nele, irmãos. Os demais contemplavam pasmados, e ao cair da tarde, um convidou para comer, e Sadu pregou para todos aqueles camponeses. Amém, irmãos? Sadu foi ao Nepal, foi pregar na rua e foi preso, e levado ali à prisão, pregou aos assassinos daquela prisão. E Sadu anotou em seu caderninho: Nepal, 7 de junho de 1914. A presença de Cristo transformou a minha prisão num céu abençoado, como não há de ser o próprio céu. Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém. Os presos se convertiam e os oficiais, por isso, o levaram ao tronco. Ali no tronco, colocaram sanguessugas no corpo de Sadu. As marcas dessas sanguessugas estão nele até o fim. Ficaram nele até o fim as marcas das sanguessugas no corpo de Sadu. E em torno dele ali, quando ele estava no tronco, sendo comido por sanguessugas, a multidão gritava e o ofendia. Mas no dia seguinte vieram os coveiros para o sepultarem, achando que ele tinha morrido. Mas ele estava vivo, com o rosto calmo. Soltaram Sadu maravilhados.
que acontecia com ele, irmãos? Ele ficava horas em orações longas, em horas de êxtase e visão espiritual. Quer dizer, Deus mostrava coisas para ele no céu. Eu creio que como o apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, Sadhu também era várias vezes arrebatado. Ele foi várias vezes ao céu. Ele viu ali os mistérios de Deus. Ele contemplou as visões celestiais e ele ficava em êxtase quando ele ficava horas em oração. Nas horas de dor, o que acontecia com Sadhu? Uma alegria muito estranha o dominava. Quer dizer, era a alegria do céu, era a alegria de sofrer pela causa de Cristo. Vinha dominar Sadhu. Ele sofria por Cristo, e sofrer por Cristo, para Sadhu, era uma felicidade, irmãos. Amém. Porque nada nessa terra se compara às alegrias que vamos viver na eternidade com Cristo. As alegrias celestiais vão ser tão grandes, tão tremendas, que por mais sofrimento que tenhamos nessa terra, não vão se comparar com o que vamos desfrutar dos banquetes, dos manjares, das conversas com Cristo na eternidade. Vocês já pensaram em conversar com o próprio Senhor Jesus? E contar para Ele ali coisas que vivemos, em tirar palavras da boca dele, de alegria, de paz, de amor? Por nós, já pensaram nisso, irmãos? Amém. Então, continuando a história de Sadhu. Embora viajasse sem uma moeda no bolso e não pertencesse a nenhuma organização eclesiástica, jamais lhe faltaram recursos. Em 1918, em Colombo, passou ali 6 semanas. Jamais noticiaram amplamente seu trabalho. Por quê? Porque já havia 13 anos que Sadhu estava pregando o evangelho. Mas a imprensa nunca noticiava o seu trabalho, não dava cobertura ao trabalho dele. Sadhu falava à igreja, a qual percebeu ser ele um homem de Deus, com a mensagem dele. Amém, irmãos. Um pensamento para meditação. Raras vezes a perseguição do mundo é tão ruim aos servos de Deus como a bajulação da igreja. Mas Sadhu permaneceu o mesmo homem modesto. Quer dizer, mesmo sendo bajulado pela igreja da época, ele sempre foi modesto, simples e humilde. Ele nunca deixou a bajulação afetar o coração dele e mudar a mensagem dele. Quando o tratavam com consideração, como a seres excepcionais, Sadhu se retirava aborrecido, quer dizer, ele não aceitava elogios, ele não aceitava ser tratado mesmo como uma pessoa diferente. Não, ele era normal e como um cristão normal, ele apenas cumpria o ide do Senhor Jesus, ide por todo mundo e pregai a minha palavra. Ele tinha um magnetismo pessoal, ele dominava a mensagem e o público. Ele tinha um brilho diferente, Sadhu, que dominava a mensagem e o público. Ele era um homem que a imaginação dominava, partia sempre da ilustração para o enunciado da verdade, quer dizer, para a pregação das escrituras. Não costumava escrever sermões, orava por muito tempo, e durante a oração vinham-lhe à mente o texto, o assunto, o desenvolvimento e ilustrações. O pregador deve receber a mensagem no próprio Deus. Deve descer do trono a mensagem para poder ser pregada. Sir Singh era o seu pai. E o que aconteceu, irmãos? O seu pai se converteu. Amém. Glórias a Deus. E Sadhu teve a oportunidade de voltar à casa paterna e saber ali que seu pai havia se convertido. Amém. Sadhu dormia na neve ao relento. Uma noite com chuva e muito frio, abrigado só por um guarda-chuva. E os alimentos ali naquela época, naqueles locais todos onde ele passava, geralmente era um problema. Imagina um lugar de muita neve, né? Há lugares sem nada para comer, além do sampa. O que é sampa? Ou sattu? É uma cevada torrada e um chá com sal e manteiga. Tão ruim que até cavalos não comeriam. Saber que era a cruz de Cristo que trabalhava para salvar as almas era a alegria de Sadhu. Mesmo que ele tomasse esse chá, essa cevada, ou seja, cevada torrada e esse chá com sal e manteiga chamado sattu, que ele não tivesse nada mais assim substancial para comer, ele não importava com isso, porque o importante para ele era levar o evangelho, era pregar a cruz de Cristo, era trabalhar para salvar as almas.
E no Tibete, irmãos, as casas eram sujas e muito pequenas, feitas de pedra e barro, e o povo era imundo. Mas isso não importava para Sadhu. O que ele queria era salvar almas, era pregar o evangelho naquele tempo. Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu vou terminar com um pensamento aqui. As outras religiões falam muito do Nirvana. E eu li um livro há muitos anos atrás falando sobre isso. O livro de Hermann Hesse. E o Nirvana é o que as outras religiões não cristãs pregam, que tem que atingir o Nirvana para atingir, como é que eu digo, para conseguir a salvação da alma. Mas nós, como cristãos, sabemos que a salvação da alma está em Cristo. Pela graça somos salvos. E então, irmãos, como cristãos, nós temos que compreender que nós precisamos carregar a cruz de Cristo com entusiasmo, lembrando da felicidade na vida eterna e da grandeza do trabalho que ele fez por nós, quer dizer, da grandeza do trabalho que Cristo fez por nós, o qual nos dá e nos dará todas as coisas. Amém, irmãos? Então, carreguemos a nossa cruz com alegria, porque o evangelho é isso, irmãos, é carregar a cruz como Cristo carregou, porque em meio à luta, sofrimentos, problemas, aflições, nós teremos também vitórias, porque Sadhu foi preso, jogado no poço, mas de tudo ele saiu. Que diz a palavra, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, versículo 19. Amém, irmãos. Agora eu quero estar orando. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pai, eu me apresento diante do teu trono. Ah, Senhor, põe em tuas mãos, faz a tua obra, meu Pai, em cada um que ouviu este áudio. Fortalece-os, Pai, porque a tua palavra diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Queima, papai, toda a investida do diabo contra as vidas das pessoas que estão pregando a tua palavra, que estão pregando o teu evangelho, dos youtubers maranatas. Vai queimando, Satanás, seus demônios no mundo espiritual. Ah, essas armadilhas que Satanás, seus demônios têm feito para os youtubers maranatas, vai queimando no mundo espiritual agora. Em nome de Jesus, eu piso serpentes e escorpiões, com palmas e com pés. Pisamos serpentes e escorpiões. Saiam, demônios, vocês que têm mesmo trazido opressão, tristeza, angústia aos youtubers maranatas. Vão embora, é uma ordem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis. Em nome de Jesus, o sangue do Cordeiro derramado na cruz já venceu Satanás e seus demônios lá no Calvário. Portanto, saiam das vidas. Saiam dos youtubers maranatas, porque estão perseguindo. Caiam por terra agora, vão para o abismo que foi de onde veio, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, amém, glória a Deus. Tenhamos autoridade contra os demônios, contra os principados, contra as potestades, os dominadores dos ares, porque ali há uma hierarquia no mundo espiritual, e tenhamos a autoridade que nos foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. Amanhã, provavelmente, eu vou estar terminando esse estudo, a parte 3 desse estudo, urgente, arrebatado. Sigam esse exemplo. Amém, glória a Deus, amém. Shalom, ouvintes do canal Batismo com Fogo.